querida? Tudo bem? Tudo bom, Bruno? Que bom. Que bom que deu tudo certo. Tá conseguindo me ouvir bem? Super bem. Maravilha, show de bola. Então seja muito bem-vinda, Martita. Estava aqui falando para o pessoal como é que eu entrei em contato, como é que a gente se conheceu, na verdade, né? Estava falando que Uhum, lá em meados de 2016, no Poder das Conversações, né? uhum. Foi quando eu te conheci facilitando aquele workshop, e para mim foi muito impactante, assim, né? Que trouxe essa ideia da ontologia, né? Que na época do coach ontológico, que tu representava a Newfield Network, né? E eu tinha feito uma formação de coaching que tinha uns princípios muito parecidos, assim, né? E para quem não sabe, a ontologia é essa ciência mais filosofia mais metafísica que estuda a natureza da existência, a natureza do ser, né? É muito próximo ali da fenomenologia, acredito eu. E, e foi muito impactante, assim, foi um workshop sensacional e que me despertou um novo olhar para a forma como eu enxergava e abordava até o processo de coaching, quanto o meu próprio olhar interno, né? Então foi muito impactante nesse sentido e a Marta ficou registrada aí na minha memória. Para quem não sabe, a Marta está agora na Califórnia, não é isso, Marta? É isso aí. Tá agora na Califórnia. Tá morando há quanto tempo aí já, Marta? Um pouquinho mais de 2 anos. Oi? Repete aí pra gente que deu uma falhadinha aqui. Um pouquinho mais de 2 anos aqui na Califórnia. Pouquinho mais de 2 anos, certo? Legal. Então, Marta, assim, para a gente começar essa live sobre liderança, né, para a gente falar dessa intersecção liderança e autoconhecimento, né, mais especificamente a liderança generativa, antes da gente entrar no tópico da live, eu queria pedir para tu te apresentar para o pessoal, né, para quem não te conhece, quem é a Marta Magnus, né, tanto a nível pessoal e profissional também, fazer uma breve introdução e depois a gente segue o fluxo. Pode ser? Perfeito. Eu tô indo no computador e tô vendo que tá super pixelada e tem uma conexão muito boa aqui. Eu não sei se eu saio ou entro de novo. O que que tu sugere, Bruno? Tu tá usando o fone, né? Tô. E o fone está plugado diretamente no celular, certo? Uhum. Então, eu acho que é uma questão do Tá ambiente aí super. mesmo, É. talvez, porque, ou tenta desplugar e plugar de novo, de repente é um mau Vou, contato, alguma coisa vou nesse tentar sentido. mudar a rede aqui de casa. Tá bom, tá falhando um pouquinho, né? Ela tá um pouquinho instável a tua rede, eu acho. Ó, a Luísa tá aí. Mercúrio quadrado Saturno. Eita, nós. Seja lá o que isso quer dizer. E Espero que agora? seja bom. Ah, acho que melhorou um pouquinho, hein? É? Ah, acho que melhorou. Como é que tá aí, pessoal? Se alguém puder dar um feedback pra gente, dá pra ouvir sim, de repente baixa o volume. É. Ó, tem uma sugestão aqui da nossa astróloga de baixar um pouquinho o volume. Olha, a minha Dinda tá aí também. Seja bem-vinda, Dinda. Ah, dificuldade de comunicação. Mas vamos lá, A vamos. imagem A gente melhorou tá aí muito, para é superar verdade. as dificuldades. Tô olhando ali. Melhorou, 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 melhorou. Melhorou. Show de bola. Maravilha. Vamos lá. Vamos tocar ficha, né? Então Então, tá. Martita, se tu puder se apresentar para a gente, né, brevemente, assim, contar um pouquinho da tua história, e aí a gente segue o fluxo. Bom, em primeiro lugar, Bruno, queria te agradecer essa possibilidade de estar aqui, de aprender, né? Porque é minha primeira live no Instagram. Eu passo o dia no Olha aí Zoom, que mas beleza. no Instagram ainda não tinha feito nenhuma live. E queria te agradecer por trazer essa série de conversas sobre o autoconhecimento e várias disciplinas, né? Eu acho que é um assunto muito atual e é um assunto que vai tocar a todos, cada um na sua área, mas todos vão ter interesse em escutar. Eu me sinto muito Com honrada de estar certeza. aqui podendo falar sobre liderança
e autoconhecimento. E quando a gente conversou, uma das perguntas que tu trouxe foi como que eu comecei minha busca, né, pelo autoconhecimento. Eu acho que essa pergunta ela se mistura um pouco, né, com a apresentação, com a minha apresentação, por quê? A lembrança mais antiga que eu tenho de começar a me perguntar sobre quem sou eu, né, foi justamente um pouco antes de sair da escola. Eu venho de uma família de um pai, uma mãe, né? 4 irmãs, eu sou a segunda. E a minha irmã mais velha, ela nasceu, quando ela aprendeu a falar, eu acho que ela já aprendeu a dizer que ela queria ser engenheira. E as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, e eu não sabia. Eu queria ser professora, eu queria ser bailarina, eu queria ser atriz, eu queria ser um montão de coisa. Quando entrei na escola, eu era uma boa aluna, eu sempre tive muita facilidade em aprender. Então não tinha nenhuma matéria que eu não gostasse, não tinha nada assim, ah, não, isso é difícil, isso eu não gosto. Não, eu gostava de tudo. Então quando foi se aproximando a época do vestibular, eu não tinha a menor ideia o que eu ia fazer de curso universitário, nem se eu queria fazer, nem nada. No último ano da escola, meus colegas todos no cursinho e já super focados e tal. E eu, naquela época, dançava todas as tardes, tinha um grupo de dança à noite. E era um saco, porque o recreio era falar do professor do cursinho A, B, X, Y, e eu estava fora das conversas. E eu realmente não sabia o que eu queria fazer no vestibular. Até que eu disse para minha mãe, eu disse, mãe, eu quero fazer um curso para saber quem eu sou. E eu me lembro que eu me matriculei no curso 101 de análise transacional, era um final de semana, e eram todos psicólogos já formados e eu tinha 17 anos. Me sentia um peixe fora d'água, mas foi o primeiro momento que eu parei para começar a pensar quem eu era, né? Realmente, aí contando um pouco da minha história, da minha trajetória profissional, né? Eu entrei para a faculdade de economia e eu dançava. Então eu chegava na aula com uma sacola de sapatilhas, né, com o cabelo preso em coque, e meus colegas todos usavam terno, trabalhavam, faziam estágio em banco. Gravatinha. Exatamente. E eu olhava e dizia, nossa, mas eu tô um peixe fora d'água aqui, né? Mas eu amava, eu era monitora da aula, né? Então, assim, era algo que eu adorava, né? Fui fazer faculdade de educação física, tranquei a faculdade de economia, fui fazer faculdade de fisioterapia depois. Por conta de todo um background de trabalho corporal que eu tinha. Quando eu tinha 35 anos, eu já tinha meu consultório funcionando, trabalhava, enfim, como fisioterapeuta, né? Adorava trabalhar com meus pacientes. Mas tinha uma questão que eles separavam, eles só queriam trabalhar o corpo, eles não queriam trabalhar toda a somática deles, eles não queriam mexer em nada de dentro, né, do mundo interior. E eu também não tinha muitos recursos, apesar de sempre me interessar por várias linhas de trabalhos corporais que trabalham essa integração corpo-mente. Eu decidi, eu preciso de um tempo para pensar se é isso que eu quero continuar fazendo. Foi quando eu fiz o primeiro break de carreira. E eu fui passar um ano sabático. Algumas pessoas sabem dessa história. Eu fui passar um ano nas Bahamas, nadando com golfinhos selvagens. Essa história é real. Eu todos os dias nadava com golfinhos. E lá eu aprendi que a gente vive com muito pouco. Eu morava numa casa com mais 7 pessoas. A gente saía todos os dias para o mar para ver golfinhos selvagens. E se eles nos aceitassem... Você já tinha uns 20 e poucos, assim? Eu já tinha 35 anos. 35? Já tinha 10 anos de consultório. Eu doei todo o meu consultório para a ACD e fui para esse ano sabático. Quando eu voltei, eu disse, eu quero ir para outros lugares, eu quero saber outras disciplinas. E depois de um tempo em Porto Alegre, eu fui trabalhar na Bienal do Mercosul, né, que é um grande projeto de artes visuais. E eu trabalhava como captação e marketing. E eu trabalhei por 3 bienais, por 6 anos. Nesse meio tempo eu fiz meu MBA em gestão de pessoas.
Todo mundo tinha Uhum. certeza que eu era publicitária ou que eu trabalhava com marketing, que eu tinha estudado marketing, porque eu era muito comunicativa, enfim. Ninguém tinha Aham. noção de que eu vinha da área de humanas, né? Muito menos da área médica. E chegou Sim. num momento que eu tive um líder muito importante, assim, foi bem importante nesse momento. Eu tinha já daí quase um pouco mais de 40 anos. Eles me disse, Marta, eu disse para ele, Justo, eu já cumpri, eu acho, minhas 3 bienais aqui e eu quero seguir adiante. Eu acho que eu tenho muita coisa para aprender e eu quero que tu me ajude. Aonde que eu caminho agora? E ele disse, tu tem 2 opções. Ou tu aprofunda e seja uma grande, grande profissional técnica no que tu tá fazendo, ou tu vai conhecer de gente. Eu Uhum. disse, ok. E como eu já vinha, né, de uma trajetória muito grande de autoconhecimento, com muitos caminhos, né, eu Sim. disse, é para aí que eu vou. E na época, a minha irmã, a terceira, a Fernanda, ela morava no Chile e ela tinha feito o programa de coaching ontológico no Chile. Eu fui lá conversar com a diretora, me apaixonei pela proposta, enfim, e Uhum. entrei no ontológico e de lá nunca mais saí, né? Fazem 12 anos já isso, foi 2008, e desde Sim. então, enfiada dentro do mundo ontológico e agora, né, nesse novo passo que é dentro desse discurso regenerativo que também vem do ontológico. Essa é um pouco da minha história, Bruno. Que legal, Marta. Olha, tem muita coisa aí que a gente não falou na nossa conversa que eu fiquei bem curioso, viu? Porque assim, ó, também tem muita ressonância com a minha história, a minha caminhada também, onde eu não tinha nenhuma identidade ou uma identificação com alguma profissão específica. Assim, Uhum. que nem você falou, eu não sabia o que eu queria, eu não tinha noção, assim, porque primeiro que eu não tinha nenhuma consciência, digamos assim, dos meus dons e talentos, das minhas habilidades, o que é que eu fazia bem, né? E tanto é que eu iniciei a minha, digamos assim, minha vida acadêmica fazendo engenharia. Eu fui fazer engenharia de produção, porque era o que dava dinheiro na época, óbvio, né? E aí, claro, tem toda uma questão, uma pressão muitas vezes cultural, social e familiar que leva a gente para esses caminhos, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiz um ano de engenharia, eu falei, não é isso aqui, de forma alguma. Mas também não sabia o que era, né? E fui percorrendo, assim, caminhos e caminhos. Fui morar fora também para tentar me descobrir nesse processo. Então, enfim, né, não vou contar muito da minha história, porque não cabe aqui, mas só para dizer também que tem muita ressonância, eu acho, com esse lance da identidade e essa imagem que a gente vai formando da gente mesmo, né? Uhum. Essa autoimagem que a gente cria, que determina muitos passos e muitas escolhas que a gente toma, né? Eu acho que isso abriu uma porta para você experimentar várias coisas. Uhum. Pelo menos foi o que eu sinto e senti na época que o fato de eu não ter essa identidade já formada me abriu muitas portas para eu Exato. experimentar muita coisa e abrir a minha mente nesse sentido, né? Exato. E eu fiquei curioso, Marta, para saber que nessa jornada, tu acha então que esse clique de. Acredito que você tenha escolhido nesse caminho de bifurcação de virar uma tecnicista ou, né, cuidar de gente, entender de gente, né, que você foi entender de gente. Você acha que foi aí que foi esse momento, esse clique, ou isso já vinha sendo amadurecido de alguma forma e aquilo ali foi só um empurrãozinho que, não, é por aqui mesmo, é por aqui que eu vou. Eu acho que ele foi um empurrãozinho. Eu acho que de alguma maneira eu sempre me interessei por saber mais disso, de quem sou eu, o que eu estou Uhum, fazendo aqui, como é que eu me descubro, o que é esse mundo das emoções, né? uhum, Relações humanas. Eu me lembro que quando eu era fisioterapeuta, eu trabalhei muito tempo com um paciente que foi um paciente muito querido e ele tinha um AVC. E era isso que a gente tratava, para ele manter enfim, a funcionalidade dele. E eu me lembro que estamos falando de 1994, uhum, 96. Não existia internet, quer dizer, existia, poucos tinham acesso.
sim. E eu me lembro que eu vi numa revista o acidente do Osmar Santos, que era um radialista que sofreu um acidente de carro, ficou tetraplégico, paraplégico, enfim. E ele foi Uhum. fazer um tratamento no Instituto de Biofeedback em Miami, na universidade, blá, blá, blá. E eu olhei aquilo e disse, nossa, né? Esse meu paciente podia tentar isso, porque mostrava ali muitos Aham. bons resultados e tal. Fui na URGS, peguei um monte de arquivos, né, de artigos que falavam sobre biofeedback e tal. Dararara. Enfim, eu sei que eu Uhum. mandei um fax para o hospital em Miami, dararara, fiz toda uma conversa. E esse paciente com a esposa dele me convidaram para passar um mês em Miami com eles, acompanhando o tratamento dele. Porque o sonho dele Uhum. era voltar a andar a cavalo, uma coisa tão simples que ele não podia. E eu me lembro que Sim. na época uma pessoa me disse assim: nossa, Marta, que sorte, né? Que sorte que eles te convidaram para passar um mês lá. Eu disse: sorte? Não foi sorte, não. Foi um real interesse. Eles Uhum. terem me convidado foi uma consequência, não foi nada que eu estava nem esperando. Mas foi Sim. consequência de algo, e eu acho que eu quero voltar para algo que tu falou, Bruno, porque não é menor. Durante muito tempo eu tinha um incômodo de não saber, de não conseguir dar nome. Eu sou Plin, né? Eu Uhum. sou Blank, engenheira, né? sou Uhum. advogada, sou médica, sou. E a sensação que eu tinha é que eu era uma grande colcha de retalhos. E eu me lembro que eu fui fazer um curso de patchwork, justamente para significar isso. Que meus retalhos Olha não só. eram retalhos, meus retalhos eram uma colcha ou uma obra que ainda não estava pronta, porque ainda não Uhum. tinha um serviço com todos aqueles pedacinhos juntos. E o que eu Uhum. acho que eu me dei conta ao longo de toda essa trajetória foi que a gente é a oferta que a gente pode ser para o mundo. E isso Uhum. tem tudo a ver com o autoconhecimento, a gente conhecer de gente, porque eu só posso ser uma oferta para você se essa conversa tiver ressonância para você, se eu não estou centrada em mim. Então eu tenho que saber muito do Sim. outro para eu também poder ser uma oferta para o outro. Uhum. Isso me lembra, né, esse termo agora que a gente se usa bastante, né, de empatia, o desenvolvimento disso como uma skill, né? Mas eu acho que vem, até pegando esse gancho que tu falou, assim, dessa coxa de retalhos, Marta, eu acho que é uma qualidade de presença também, de estar, de escuta, né? Que eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi lá no Poder das Conversações também, dessa disponibilidade e dessa escuta, que hoje se fala de escuta ativa, né? Escuta, Uhum. uma escuta ativa, de você estar presente para outro ser humano e você não estar preso nas suas próprias ideias, nas suas próprias concepções e conceitos de vida e você está aqui nesse momento com esse outro ser humano. Eu acho que isso que esse teu cliente, né, fez esse teu convite, eu tenho certeza que isso não é sorte. Eu tenho certeza que não é, Uhum. porque eu acho que ele identificou alguma coisa em você que ele não deve ter encontrado em mais ninguém naquele momento. Ele falou, é disso aqui que eu Uhum. preciso, né? E você estava ofertando naquele momento uma coisa que ele precisava, que pode ser atenção, pode ser um conhecimento Uhum. real da ciência que ele precisava, né? Enfim, pode ser uma série de coisas, né? Mas eu acho que é dentro desse tópico do autoconhecimento, eu acho que essa qualidade de escuta e da gente não estar centrado na gente mesmo, da gente Uhum. dar essa oportunidade de criar esse campo com o outro, eu acho que é isso que faz as relações serem meaningful, né? Uhum. Meaningful significativas, né? Vem Exato. as palavras em inglês, eu tenho que ficar traduzindo. Significativas, né? E mais profundas, assim. Que nem esses dias, assim, me falaram assim, nossa, mas como você é profundo. Eu falei, que bom, né? Pô, a gente tem vivido numa superficialidade tão besta, tão fútil, né? Que bom que a gente está tendo uma conversa profunda e a profundidade é relevante nesse sentido, né? É. É. Então, é muito interessante isso que tu falou, Marta. E assim, eu queria já fazer o gancho, né, com a liderança generativa. Como é que tu enxerga, a gente está falando de escuta, a gente está falando de autoconhecimento, como é que tu enxerga
esse novo paradigma da liderança, Marta? Assim, quais são as características, quais são os princípios desses novos líderes? Porque assim, eu vejo que a gente está eu sinto pelo menos uma crise de liderança não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A gente tem aí, você está nos Estados Unidos, é, eu olho para o Trump e eu vejo uma criança mimada que não foi amada e está tentando se realizar por diversas maneiras, né? É a minha opinião, né? E eu vejo assim que isso emana uma mensagem para o mundo que eu não acho coerente, sabe? Então eu percebo essa crise de liderança. Como é que tu enxerga é, essa nova liderança, esse novo paradigma para a liderança, fazendo essa intersecção com o autoconhecimento? Bom, primeiro eu queria te agradecer por trazer uma palavra muito preciosa, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é presença. Uhum. Para mim, liderança, e essas palavras não são minhas, né? São do Bob, que é o criador da Generative Leadership, traduzido como liderança generativa, apesar de generativo não ser uma palavra que nos diga muito, mas Uhum. ele diz que a liderança é um full body export. É um esporte de corpo inteiro. É uma Uhum. arte performática. E eu quero levar um Uhum. pouquinho mais adiante que liderança não só liderança é um esporte de contato corporal inteiro Uhum. e nem uma arte performática, mas a vida é isso. Isto é a vida, né? Ou seja, liderança e vida não estão separados. O que eu vou Uhum. aprendendo dentro da liderança generativa, que tem um fundo ontológico, ou seja, vem da ontologia, e para mim é um passo adiante, né? De sair do espaço ontológico puro, do espaço do eu, de saber de mim, Uhum. mas de criar um espaço compartilhado, um e-space e um world space, ou seja, como que a gente constrói o mundo que a gente quer ver. O Uhum. líder, no meu ponto de vista, Bruno, é alguém que declara um futuro, e aí me vem na cabeça Martin Luther King, né? I have a dream. Não é que ele estava pensando um futuro, ele via esse futuro, ele sentia Uhum. esse futuro, ele já estava lá nesse futuro. E é tão Sim. forte isso que ele é capaz de declarar esse futuro, ele é capaz de convidar e comprometer as pessoas a caminharem junto dentro desse futuro. Nenhum líder Uhum. é um líder sozinho, não existe líder sozinho. O Sim. líder está junto, o líder constrói junto. Então, para mim, Sim. um líder é esse visionário que é capaz de declarar um futuro que faz sentido, que cuida do que nos importa cuidar e se compromete em levar todo mundo junto a se comprometer com ações que cumpram com essa declaração, que cheguem nesse lugar que a gente está vendo. Para mim, isso é um Uhum. líder. Não importa se você vai ser líder dentro da sua casa, no seu relacionamento, no seu pequeno grupo de colegas, na sua Uhum. comunidade, no seu trabalho, numa multinacional com uma equipe gigantesca, num país. Mas a gente precisa enxergar um futuro que faça sentido para todos e que converse com o que nos importa cuidar. E aí, Uhum. fazendo um gancho, né? Porque tu me perguntou, né, sobre a questão de que características são essas da liderança generativa. Quando eu tomei contato, Bruno, a primeira vez com o Bob e com essas distinções, ele trouxe uma pergunta em inglês: What do you care about? Uhum. Traduzindo, né? O que te importa? Ele fez aquela pergunta, ela foi descendo, ela foi entrando e eu disse: Não, é, e a sensação que eu fiquei foi uma pergunta muito descolocadora para mim, porque a sensação que eu Aham. tinha é que eu sabia o que me importava, mas eu não conseguia articular isso em palavras. Uhum. Exatamente. Me levou um tempo para realmente. Família, os amigos, meu esposo, meus filhos, minha mãe, minhas irmãs.
meu trabalho, mas o que me importava em relação a eles, eu não conseguia articular. E Sim, quando eu comecei a interessante. aprofundar nessa conversa e nas distinções da liderança generativa, o Bob vem há 40 anos trabalhando no que ele chama de anatomia da ação. E Uhum. eu fui me dando conta ao longo dos primeiros meses de programa com ele que eu tinha sido treinada, ou seja, eu tinha uma prática muito grande, de muitos anos, de fazer. Eu sou uma grande executora, uma grande performer, mas Uhum. muitas vezes eu não me sinto satisfeita. Não é que eu não me sinto satisfeita com o resultado. Eu não sinto que eu estou conectada com uma satisfação assim de vida mesmo, com o que a gente chama de the good life, né? A boa vida. Uhum. Sim. E aí eu entrei nessa viagem junto com o Bob, com a minha coach, né, para ir explorando o que é que faz com que, embora eu faça tanto e atinja tantos resultados, isso não me traz satisfação. E aí Uhum. foi que eu me dei conta que os resultados não estavam cuidando daquilo que me importa cuidar. E aí, Interessante. uma das distinções mais importantes e essenciais dentro do Generative Leadership é que o Bob traz essa anatomia da ação que fala o que te importa, né? What do you care? Uhum. Depois disso, a gente tem conversas que geram compromissos, que geram promessas, que geram ações e que geram resultados. E os resultados só têm significado, só trazem satisfação se eles cuidam do care. Porque o Uhum. care é o que me importa. E tudo que vem abaixo nessa anatomia é como eu take care of what I care. Como que eu cuido Uhum. do que me importa cuidar. E aí eu Sim. disse, gente, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. E aí comecei a ver que muita coisa eu fazia e não sabia nem para que eu fazia. Uhum. E eu comecei Interessante. a ver e dizer, ok, vamos fazer o contrário então. Quais são os meus cares? Como que eu faço para cuidar disso? Uhum. E isso revolucionou, tem revolucionado nos últimos 2 anos, Bruno, a forma com que eu organizo o meu fazer. O meu foco agora não está em fazer, está em Uhum. quais são os resultados que eu quero ter para cuidar do que me importa cuidar. E isso fez assim, mudou completamente a minha forma de me relacionar com a minha agenda, com o que eu Sim. escolho a cada dia fazer. Que isso é uma outra questão, né? Quando eu tenho um autoconhecimento, eu posso conectar com a escolha. O que eu estou escolhendo agora? E o que eu estou escolhendo Uhum. fazer agora, cuida do que me importa cuidar ou não? Então, no fim, a satisfação é uma escolha. Se eu estou Uhum. aware, se eu estou consciente, a satisfação é uma escolha. E vão ficar coisas pelo caminho? Vão, mas não é uma perda. Eu estou cuidando do que me importa cuidar. Então, hoje eu cuido da Uhum. minha alimentação, porque a minha saúde importa. Hoje eu cuido dos meus espaços de lazer, porque a minha convivência com meu marido importa. Hoje eu cuido de como eu é, mantenho a minha conexão com uma distância geográfica tão grande com os meus afetos, com a minha filha Sim. que está na live, com o Gustavo, que eu não sei se ele entrou ou não, a Martinha eu vejo que está, com a Cláudia, que é minha irmã, que está na live, com as minhas Uhum. irmãs, com a minha mãe, com os meus afetos. Como Sim. como encontrar. E aí eu acho que a gente toca num lugar que é de inovação, que é de criação. Como que eu crio formas de cuidado que me importa cuidar? Então, enfim, é uma conversa super longa, dá para um monte de live, mas eu acho que o ponto principal do Generative Leadership é isso: é como que eu conecto o meu resultado com isso que me importa cuidar. Porque no fim do dia é isso que vai me trazer satisfação, valor, significado e uma boa vida. Muito legal. Tu sabe que dentro da tua fala, Marta, me remeteu a duas coisas. Assim. Primeiro, quando tu falou da liderança do Martin Luther King, dessa visualização, isso traz para a gente uma responsabilidade, né?
E o que é responsabilidade? É a habilidade da gente responder, né? Basicamente, essencialmente é isso, né? E mais do que uma responsabilidade que o líder tem, é uma autorresponsabilidade, que eu acho que conecta com isso que você está dizendo, de você ter muito claro e saber muito bem o que é que te importa, né? O que realmente é importante na vida da gente, Exato. que realmente importa, né? Você ter isso bem claro é o que dá a fundação, é o foundation para você tomar ações, né? Aí as ações, elas são quase que secundárias, porque você já tem muito claro o que é que você quer. Então, na hora que você for tomar ação, talvez você olhe o como você toma a ação, da onde que ela está vindo, né? De que lugar ela é uma ação que eu estou fazendo em prol de mim mesmo, é só para meu benefício próprio, ou é para uma harmonia do todo, ou é para outras pessoas, ou é para o bem-estar da natureza, enfim, né? E aí eu lembrei também do Simon Sinek, né? Que ele teve aquele TED Talk dele lá de 2011, se não me engano, que viralizou na época, né? How Great Leaders Inspire Action, né? Foi um divisor de águas, eu acho, dentro das corporações, né? Porque ele trazia esse conceito do Golden Circle, né? Do Golden Circle seria, o círculo dourado, né? Aqui no Brasil, não sei se é assim a tradução. Mas o Golden Circle, que é você descobrir primeiro o seu why, o seu porquê, o porquê que você faz o que faz, né? O como você faz o que faz, e por último, o que é que você faz, né? Que eu acho que conecta totalmente com o que você trouxe agora, das ações e dos tipos de resultado que a gente busca, né? Eu tenho estudado, Marta, Vedanta, tenho estudado dentro da filosofia do yoga, dentro da linhagem do Karma Yoga, especificamente, que é onde a gente faz uma ação pela ação em si. A gente não faz uma ação pelo resultado, pelo fruto da ação, porque isso acaba gerando apego ao fruto da ação e o resultado ele é simplesmente uma consequência, né? E tem um exemplo muito bonito, que é o de uma macieira, né? Se você quer comer maçãs, você não tem que pensar em maçã necessariamente, você tem que pensar em sol, você tem que pensar em água, você tem que pensar em terra, você tem que pensar nas condições apropriadas para que aquela macieira floresça e no futuro dê as maçãs que você quer, né? Então, tu vê como é esse jogo de você visualizar o que você quer, mas não, ao mesmo tempo não se apegar àquele resultado e executar a ação pela ação em si, né? Não por um benefício próprio ou assim, pela harmonia do todo, digamos assim, né? E eu acho que isso é um desafio bem grande para todos nós, assim, né? Eu acho que a gente vive numa cultura hoje em dia que valoriza muito a produtividade, resultado e performance e foco nas metas e vamos aumentar as metas e aumentar as vendas, né? E é esse drive meio inconsciente às vezes que a gente a gente entra num piloto automático e não para se perguntar por que eu estou fazendo isso? Será que isso aqui realmente é importante para mim, sabe? E eu acho que dentro da minha história, quando eu percebi isso, Marta, que eu estava trabalhando no mundo corporativo, que foi até antes de vir para o Brasil, lá em 2016, estava trabalhando lá numa grande empresa, lá em Londres, né? Estava assim, ganhando bem, tinha um status legal, sabe? Se eu continuasse ali, ia ficar, sabe? Aos olhos das pessoas, nossa, tá feito, né? Mas eu não tinha esse preenchimento, não tinha esse fulfillment, né? Que eu acho que em português seria um preenchimento, uma satisfação, né? Consigo mesmo. E como é que tu, assim, Marta, já pegando também esse gancho, assim, como é que tu acha que a gente trabalha dentro da liderança generativa, criando essa autoliderança para a gente mesmo? Qual é a forma que a gente faz isso de um lugar onde a gente talvez tenha, digamos, um passo a passo, não sei se passo a passo, mas eu estou pensando no pessoal que está assistindo a gente, tá? Para quem quer começar a buscar esse autoconhecimento e essa autoliderança,
o que tu diria que seria importante, além de saber ter essa clareza do que te importa, né? Uhum. Além disso, o que tu acha que seria interessante de compartilhar com o pessoal, assim? Legal. Quero voltar um pedacinho, que eu acho que tu trouxe uma coisa importante. Eu me lembrei de uma das primeiras palestras do Julio Laya, né? Fundador do coaching ontológico, no programa Aham. lá do Chile, quando ele fala da divisão do mundo interior e do mundo exterior, né? Que, sei lá, mais de talvez 500, 600 anos, 800 talvez, é, quando a gente separou, né? O mundo interior, que é a alma, a intuição, Uhum. o mundo emocional, inclusive assim, o mundo somático, o corpo também ficou relegado a essa segunda categoria, né? E o mundo Sim. exterior, que é o que eu faço, o que eu produzo, os resultados, né? E a gente colocou a mente também, né? A parte do pensamento lógico, né? Sim. A gente colocou essa parte exterior muito num pedestal como a única parte que importa. Eu diria até que uma hipervalorização desse mundo lógico e racional. Uma hipervalorização, né? Exatamente. E aí o que É. acontece, né? Não à toa as pessoas estão produzindo muito, né? Estão produzindo muito, igual lá o Charlie Chaplin, né? Charlie Ele, Chaplin, aham. ele começou lá e a gente segue, só que a gente acha que a gente está super evoluído, mas a gente está igual, né? Tá Só que igual, a agora a mesma gente está no coisa. ambiente virtual, mas a mesma coisa. É. E de repente a gente não conecta com a satisfação. Por quê? Porque a gente tem essa desintegração, né? A gente não está integrado. Ou seja, o nosso mundo Uhum. interior não conversa com o mundo exterior. Parece assim, ok, aqui está o mundo, meu mundo emocional, mas peraí, deixa eu sair porque agora eu tenho que trabalhar. Como se a gente Uhum. pudesse separar tudo isso, né? Quando o É, ou Julio. toma um remédio, né? Toma um remédio e vamos embora, né? Vamos trabalhar. Vou tomar um remédio aqui, vou trabalhar e, né? Exatamente. E quando eu assisti essa palestra, eu disse, nossa, faz muito sentido. E a ontologia, ela foi um passo para conectar com esse mundo interior e dar voz para ele. Mas, ao mesmo tempo, como que isso aparece no concreto? Porque o meu care, o que me importa, é o que tem de mais essencial no meu mundo interior, no meu inner talk, né? Uhum. Ou seja, o meu care está completamente vinculado com a minha vitalidade. Não está separado da vida que se expressa, quer se expressar através de mim. E aí, conversando com a minha coach o ano passado, ela me trouxe essa imagem, para mim foi muito significativa, que é como que eu conecto com isso que me importa, que está lá dentro das minhas entranhas, na minha alma, que eu nem sei dizer onde é que a alma mora, mas está por aí, é tão abstrato, mas enfim. Como que eu Uhum. percebo isso, como é que articulo isso? E isso vai passando por um impulso do compromisso de agir em coerência com isso, para uma ação comprometida e um resultado que nada mais é do que como eu cuido desse care que quer se expressar. E Uhum. aí, como que a gente faz isso, né? Boa pergunta. Primeiro lugar, awareness. É, não tem Eu jeito. todo tempo me batendo no meu ombro dizendo, ok, e para que era mesmo? E aí vamos agregar Uhum. uma pergunta na palestra do Simon, que é não só why, mas for the sake of what? Para quê? Não por quê. Para que eu faço isso? Isso Uhum. está cuidando do quê? Para que serve Uhum. isso? Né? Então, o for the sake of what, para quê? Ele tem que fazer, ele tem que estar presente em todas as minhas ações. Eu tenho que Uhum. escolher, eu tenho que ter a possibilidade de ter consciência suficiente para escolher aquela ação que responde a um for the sake of what, que é para cuidar do que me importa cuidar. E se não, eu posso soltar isso. Como que se faz isso? Uhum. Praticando. A gente não tem prática de se observar agindo. A gente é um ator no mundo, a gente é um performance, a gente é um performer no Total. mundo.
Mas a gente não tem essa prática de se observar. Então, se precisa, bota alarme. Bota 7 alarmes. O programa mais curto do Bob, de 4 meses, trabalha com 7 alarmes diários, para a gente criar o hábito, a prática de estar sempre se perguntando: qual é o compromisso que eu estou tendo aqui? O que isso aqui cuida? O que eu estou fazendo aqui está cuidando do quê? Qual é o care que está nessa ação? E eu estou sempre me perguntando: para quê? Para quê? Para quê que isso cuida do quê? Para que isso está servindo? Então, a primeira coisa é awareness, ou seja, autoconhecimento é a chave. Eu tenho que estar consciente, porque se eu não tiver consciente, Bruno, eu estou reagindo. Eu não estou escolhendo. E existe uma diferença enorme entre eu poder escolher e eu reagir. Se eu estou reagindo, eu não estou escolhendo o futuro que eu quero construir, que cuida do que me importa cuidar. E se eu estou escolhendo, eu estou navegando nesse caminho que eu quero construir para chegar nesse lugar que eu quero chegar. Muda muita coisa. Então, a primeira coisa que eu diria: ser um ator na vida é uma arte performática. Tu tá observando o ator que tu tá sendo? Enquanto tu tá atuando, tu tá no automático? Ou tu tá escolhendo a cada passo a próxima ação, a próxima conversa para cuidar do que te importa cuidar? Por exemplo, emocionalmente, eu sou muito reativa. E eu tenho a raiva muito à mão. Então, assim, acontece uma coisa, a minha tendência condicionada, isso tem várias linhas de coaching somático que trabalham, que é muito bacana, que é quando eu tenho um grab, né? Quando eu tenho um quebre, quando eu tenho uma coisa inesperada, qual é meu impulso, minha tendência condicionada? E a minha é em direção a. Então, eu vou e já reajo. Te pergunto alguma coisa. Contrapõe aquela energia. Exatamente, eu contraponho. E aí existe uma prática que é grab and center. Então, antes de reagir, eu sinto o grab, que pode ser um e-mail, que pode ser um telefonema, que pode ser alguém me chamar numa hora inconveniente, que pode ser um quebre mesmo. No trânsito. Uma fechada num trânsito, uma coisa que dá errado, um coach que não chega no horário, alguém que... Qualquer coisa, a vida é feita de imprevistos. Eu take a deep breath, eu respiro bem fundo e eu volto para o centro. E a partir do centro, eu escolho a próxima ação, a próxima conversa. Porque senão eu vou estar simplesmente reagindo. Em tempos de pandemia, em que marido e mulher convivem 24 horas por dia, eu me vi praticando com o Ricardo aqui. Porque ele falava alguma coisa e a tendência era... Uah! E aí, de repente, era não, volta para o centro, respira. Qual é o meu compromisso aqui? Meu compromisso é com a nossa relação. Então, qual é a próxima ação que eu quero fazer aqui? E ela é completamente diferente. Mas se eu não tiver claro qual é o meu care, eu vou reagir. Tanto faz, porque daí tanto faz o que eu fizer. Então, o que eu tô querendo cuidar? Agora. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Por exemplo, chegar na hora. A gente combinou 3 horas. Não, 7 horas, né? 3 horas daqui. Me escreveu daqui a 2 minutos e tal. Para que eu chego na hora? Para cuidar dessa relação, para honrar essa relação, para honrar todo mundo que chegou na hora. Sim. E isso vai construindo esse space de confiança, de que a gente pode coexistir num espaço de respeito. Então, eu acho que tem uma prática do cuidado muito importante. E essa palavra eu gosto muito, eu me dei conta que eu gosto ainda mais dela. Porque para mim o cuidado é o que faz toda a diferença. E se eu ainda estou cuidando do que me importa cuidar, aí é o melhor dos mundos. Adorei, Marta, assim, isso que você trouxe da awareness e do cuidado é uma coisa que eu venho batendo na tecla aqui há 9 episódios, basicamente, né? Que é esse exercício, essa prática de autoobservação, essa metacognição
que a gente, conforme a gente vai praticando, ela vai ficando cada vez mais apurada para a gente conseguir catch essas emoções que pulam, essas sensações, ou um pensamento, ou alguma coisa de, né, da gente, essas reações, né? E uma das formas, assim, que eu utilizo, principalmente, que eu não tinha isso começou para mim em meados de 2012, que é a meditação, né? Foi quando eu entrei em contato com a meditação, que eu sempre falo ao pessoal aqui, que foi um divisor de águas na minha vida, porque até então tinha uma alta identificação com o meu próprio pensamento. Eu não tinha nem essa consciência de observar o que eu estava pensando, muito menos o que eu estava sentindo. Uma vez a Bianca, quando a gente se conheceu logo no início, ela falou assim, tá, mas o que você está sentindo? Aí eu falei para ela assim, eu penso que... olha o nível. Eu penso que tal coisa. Não, mas o que você sente? Eu falei, caramba, o que eu sinto? Sei lá o que eu sinto. Aí como startou todo esse movimento de eu começar a perceber, cara, como é que eu sinto, né? O que eu estou sentindo? Como é que eu posso inverter essa câmera que está para fora, trazer para dentro, né? Essa awareness é isso, né? E a prática da meditação me ajudou muito nisso e vem me ajudando, não é à toa, todo dia eu sento a minha bunda ali e pratico a meditação, porque a meditação, claro, existem várias linhas, várias técnicas, né? É uma coisa milenar, não é uma coisa que está aí, está chegando no Ocidente talvez agora, né? Com todo esse movimento de mindfulness, né? Do yoga, que muitas vezes vira moda e tal. Mas isso existe há mais de 5.000 anos, né? E é uma coisa que funciona, senão ela não estaria aí, né? Então, essa prática combinada a esse exercício consciente de respiração, de trazer a nossa consciência para não ter ou sentir o grab, ou até daqui a pouco não ter mais o grab, né? Isso é um desafio que eu acho que atualmente é um dos maiores desafios que a gente vive, porque é um paradoxo com o momento que a gente vive de tecnologia exponencial, de distrações, de passar 24 horas praticamente no celular, e distraído, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então, olha só, gente, olha o desafio que a gente tem pela frente, né? De parar, silenciar e se distanciar por algum momento, né, desse mundo exterior e conectar com esse mundo interior. Né? Então, te agradeço muito por ter trazido isso assim, Marta, porque é uma coisa que eu adoro falar, basicamente, porque isso mudou a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a vida de outras pessoas também, sabe? E esse é o intuito do projeto aqui, de levar essa inspiração, aprender com pessoas que vivem isso na prática, né? O Inner Talks é o que eu falo assim, eu gosto de trazer pessoas que não só falam de autoconhecimento, mas que vivem isso na pele. E tu, quando eu te encontrei, eu falei, essa pessoa vive. Então, automaticamente já gera essa inspiração. Eu falo, putz, aqui tem uma coisa valiosa para mim que é o meu care, né? É o meu care, assim, comigo mesmo e com as pessoas à minha volta e com o mundo que eu quero construir. É esse care de levar essa mensagem do autoconhecimento, como você muito bem colocou, que é a chave. É a chave para a gente ser um líder, para a gente ou não ser um líder, mas ter uma autoliderança, né, na nossa vida. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, assim, e o cuidado. Essa palavra também é uma palavra que eu venho abraçando mais ela, porque eu tô me reconhecendo como um cuidador, né, como um terapeuta, alguém que traz a cura de alguma forma, né, através de terapia, através do coaching, através do yoga, através das meditações. São vários os caminhos, várias as ferramentas, né? Mas eu acho que o core, o ponto essencial, é esse do cuidado, da gente cuidar das relações e honrar elas, né? Então, eu estou vendo aqui que a gente está se aproximando do final. Eu queria deixar aberto, se tu quiser dar uma palavra final, assim, um encerramento. Já quero convidar o pessoal, gente, sigam a Marta, que é esta economista, fisioterapeuta, Economista uma não, excelente coach. não terminei a economia, não dei conta. Tá, vai, meia economista, Eu sou fisioterapeuta. econômica, não sou economista. Boa. Uma excelente coach, né? E, além de tudo, é essa pessoa que vocês acabaram de conhecer,
que é uma querida e uma pessoa inspiradora para a gente. Então, minha querida, muito obrigado de coração pelo teu tempo, pela tua atenção, para a gente honrar essa relação que fazia um tempo que a gente não se falava. Eu te fiz o convite, tu aceitou na hora, eu fiquei super feliz. A Bianca ficou super feliz, falou, nossa, tu vai falar com a Marta? Eu falei, vou, olha que legal. Ela até está num curso de astrologia agora, não pôde acompanhar, mas tenho certeza que ela ficou bem feliz também. Então, muito obrigado de novo, de coração. E eu deixo a palavra contigo, se quiser fazer um encerramento para a gente. Tá bom, obrigada. Bruno, eu que te agradeço. Eu me lembro da nossa conversa durante o almoço, nesse dia lá da apresentação dos Sambeiros, era o grupo de 2016, um grupo muito amado. Aliás, a Alicia, que é uma das alunas dos Sambeiros, disse, eu lembro do Bruno, ele estava lá, começou lá no Colégio Anchieta. E eu me lembro muito da nossa conversa, né? Eu me lembro conversando contigo, com a Bianca, que foi uma conversa muito fácil, né? Muito aberta, muito humana, né? Então, eu queria te agradecer por lembrar disso. Eu acho que tu falou uma coisa bem importante, né? Não é só falar, mas walk the talk, né? Que é realmente praticar isso que a gente está conversando. E não é que eu tenha as respostas, e não é que eu seja perfeita, muito longe, nem tenho a pretensão, já tive, já soltei também, porque não cuida dos meus cash, só me deixa mais estressada. Eu me considero uma eterna aprendiz, com muito orgulho, e acho que tem uma beleza, né, em se colocar nesse lugar de poder sempre aprender, e aprender com outros, né? Enquanto Nelson Gonçalves diz que o outro é o inferno, não sei se era ele, mas tem a cara dele, eu digo que o outro é um grande espelho de aprendizagem. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Hoje eu aprendi a conectar com o Instagram, olha só. Olha aí. Super high-tech agora. Super high-tech. Aprendi que a gente pode ter conversas muito significativas com bastante distância física, e isso é o que importa. E eu me conecto com o valor desse projeto que tu está trazendo, que é conversar de todas as disciplinas, todos os resultados partem do mesmo lugar, que é o autoconhecimento, e que sem isso a gente não vai a lugar nenhum, e como que se expressa em todas essas disciplinas. Então eu queria só te agradecer todas as pessoas que conectaram e que depois vão nos assistir também, e que é isso, sigamos praticando, construir a vida que a gente quer, que é uma vida muito melhor, muito mais bela, muito mais conectada com o que nos importa, para que realmente a gente tenha uma boa vida. Com certeza. Muito obrigado, Martita. Sigamos, pessoal, todos nós buscando esse cuidado nas relações, buscando aquilo que nos importa, né? E eu desejo a todos uma boa noite. Obrigado pela presença de todos. Marta, mais uma vez, obrigado. E seguimos juntos. Isso aí. Isso aí. Beijo grande. Um abraço. Tchau, tchau para todos.